desde que eu comprei este carinha aqui, que inclusive ainda não demos um nome pra ele, que é o meu Baby Kindle, que é o meu nenenzinho leitor de livros, eu comecei a ler muito mais. É claro que eu ainda esperava ter lido mais livros em janeiro, mas hoje eu vim trazer pra vocês o nosso primeiro Lidos do Mês. A gente já tem um quadro muito parecido aqui no canal, que é o Assistidos do Mês. Todo final de mês a gente fala sobre o que eu assisti naquele mês, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei. Então a gente opina um pouquinho de tudo, a gente faz uma live, comenta sobre, mas esse vídeo aqui vai ser sobre leituras, então o Lidos do Mês vai ser em vídeo. Eu tô pensando em voltar a fazer o Assistidos em formato de vídeo e não mais de live, mas eu ainda não decidi. Então de qualquer forma a gente tem o Assistidos e agora a gente tem o Lidos do Mês. E esse mês eu li algumas coisas, vim contar pra vocês um pouquinho de tudo que eu li, então bora lá porque eu li algumas coisas e talvez esse vídeo fique um pouquinho comprido. Se você leu alguma coisa desses livros que eu vou falar aqui, vai comentando suas opiniões, se você concorda ou discorda comigo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros que eu li esse mês, 2 que eu comecei e 1 que eu larguei. Então, bora lá pra gente falar um pouquinho sobre eles. O primeiro livro dessa lista é Sol da Meia-Noite. A gente já tem um review mais completinho, tava meio sem jeito naquele vídeo, porque era o primeiro vídeo de review de livro, sei lá, fiquei meio com vergonha. Mas a gente já tem, vou deixar aqui nos cards e também aqui na caixinha de descrição, em que eu falei tudo, as minhas opiniões, tintim por tintim, do que eu achei de Sol da Meia-Noite, que é o último livro que saiu aí da saga Crepúsculo. É um livro da Stephenie Meyer que vai contar todos os acontecimentos ali de Crepúsculo, todo aquele período de Crepúsculo, porém sobre os olhos do Edward, o que tava rolando ali naquele momento em Crepúsculo, enquanto a gente conhece tudo que tá rolando na vida da Bella. Aqui a gente vai descobrir tudo que acontece nos olhos do Edward e no que tá acontecendo com a família e tudo mais. É muito interessante porque além do próprio ponto de vista do Edward, como ele vê, como ele se apaixona, a gente vê que ele não era apaixonado de verdade pela Bella no começo, na verdade ele odiava ela quando ele conhece, e depois a gente vê por que e como ele vai se apaixonando. Então tem muitas nuances do Edward, a gente vai poder ver com spoilers muito melhor nesse vídeo, então tá aqui na caixinha de descrição e aqui nos cards, e aí você vai conseguir ver todos os detalhes, então não vou me delongar tanto, porém é um livro que eu amei, um livro enorme de 700 e poucas páginas, mas eu amei o Sol da Meia-Noite, foi minha primeira leitura de 2021 pra começar assim, ó, com o pé direito, porque realmente foi muito bom. Eu gostei muito do ritmo da leitura, de como o livro se desenvolve e de todos os acontecimentos que eu não esperava que já tinham acontecido em Crepúsculo e que a Bella nunca fica sabendo. Enfim, assistam um vídeo que eu falo mais completo sobre o Sol da Meia-Noite. O segundo livro que eu li em seguida que eu terminei Sol da Meia-Noite, e eu não sei muito bem como opinar sobre ele, porque eu gostei do livro, eu achei um livro bem diferente. É que pontos de vistas trocados me dá muita raiva, e isso parece meio hipócrita, falando que eu acabei de gostar muito, né, da versão do Edward. Mas quando a gente tá lendo um livro, e aí você lê até metade do livro sobre o ponto de vista de uma personagem, e aí chega na metade, muda e a gente nunca mais vê o ponto de vista da personagem principal, é uma coisa que dá um pouquinho de raiva. Então nesse livro aqui da Penelope Ward, a gente vai conhecer o romance da Aubrey e do Chance, e é muito engraçado porque o nome dele faz sentido pro final do livro, e é um livro só, pelo que eu entendi, então não são vários livros, tudo acontece nesse livro só, e eu li ele em uma madrugada. Eu comecei ele, acho que meia-noite, eu fui terminar às 5 da manhã, virei a noite lendo, e faltava acho que 2 capítulos, eu dormi porque eu tava muito sono, e no outro dia eu acordei, peguei o Kindle e já terminei de ler. E nesse livro aqui a gente vai conhecer então, como eu disse, a Aubrey, e a Aubrey é uma menina que já começa ela ali numa lanchonete, ela tá parando numa lojinha de souvenirs, ela tá fazendo uma viagem de carro, e ela acabou de se separar, a gente vai descobrindo aos poucos a história dela. Eu gosto da maneira em que o mistério é mantido dentro do livro, então a gente vê o passado dela, que ela mesma vai revelando aos poucos, o Chance a gente vai entendendo, demora um pouco pra entender ele, mas a gente consegue entender aos poucos, e eu gostei muito de como funcionou a gente saber do passado da Aubrey, bem no comecinho já do livro, mas mesmo assim tem todo um mistério que é bem legal de acompanhar. Então a gente vê eles se conhecem numa loja de souvenirs, ela tá olhando ali aqueles bichinhos, é como se fosse um funquinho, sabe? Mas sabe aqueles que mexem a cabeça, assim, que é bem famoso nos Estados Unidos pra você colocar no carro? E aí ela quebra, ele acaba comprando pra ela, e aí eles meio que tem troca de farpas, ele é aquela coisa meio cão e gato, né? E então ela tá vendo ele ali na motinha dele lá, aquelas motos Harley, né? E a moto dele quebra, ele acaba pegando carona com ela, o que é bem engraçado, né? Você daria carona pra um estranho? Eu não daria, mas ela acaba dando carona pro estranho. Eles fazem uma longa viagem juntos e a cada hora que vai se passando eles vão criando uma intimidade, eles vão se apegando um ao outro, e essa viagem parece que nunca tem fim. Eles começam a adiar a viagem e sempre parar e fazer desvios e fazer paradas até que acontece um monte de coisa com eles.
e tem um momento em que a gente tem a grande virada do livro, que é no final das últimas partes aí da Aubrey, e então se acaba essa parte da Aubrey, que é mais ou menos na metade do livro, e se começa a parte do Chase, que é aquela coisa que eu falei que eu não sei se eu gosto muito, que muda totalmente o ponto de vista, então a gente já começa a acompanhar a história pelo lado de Chase, se passaram alguns anos e as coisas... Enfim, aí você vai precisar ler pra você entender mais como funciona. Mas eu gostei dessa parte, assim, de ter essa passagem de tempo. Eu não esperava, juro, eu não esperava. Quando aconteceu e ele falou 2 anos depois, eu fiquei... Não, eu fiquei chocada, não esperava, realmente não esperava. E eu gostei como acaba o livro, eu acho que tem uns momentos engraçados ali que funcionam bem, a química dos dois funciona bem. Tem uns momentos hot, mas que assim... Não é aquela coisa absurda que não faz sentido, tudo faz sentido ali no que tá acontecendo. Então eu acho que vale a pena, se você gosta de uma literatura, de uma leitura assim mais hot, que faça sentido, esse livro é pra você. E puxando o gancho então pra minha terceira leitura, vamos pra uma que também é hot, mas é ao contrário dessa, não faz sentido nenhum. E é um livro que eu tô com ódio no meu coração, porque eu quero ler pra saber o que acontece, mas é um livro ruim, que não consigo ler pelos personagens. São personagens ruins, que tô com raiva. E eu tô falando do primeiro livro, que se chama O Amante, e o segundo, Eu Submissa. Vamos começar falando então sobre O Amante. O escritor é, eu não sei se é uma mulher ou se é um homem, mas se chama Jodi Ellen Amalpa. E ela escreveu então O Amante, Eu Submissa, e depois tem mais um livro, que é o terceiro, que eu não lembro o nome. E aqui nesse livro, no primeiro, que se chama O Amante, a gente conhece então a Ava. E a Ava, ela é uma decoradora de interiores, assim. Então, tipo, se você tem uma casa, ela vai lá, vai decorar e vai fazer tudo dentro dali do tema que você quer. E ela trabalha numa empresa e ela é mandada pra trabalhar aí num projeto de um hotel. Quando ela chega nesse hotel, ela conhece o Jesse, ela tem toda aquela atração, meu Deus do céu, elétrica e tal. Começa por aí o fato de eu não gostar, porque eu acho que a autora é intensa demais. Ela passa um pouquinho do que é normal, sabe? Tipo, se colocar dentro da posição da personagem e pensar, nossa, eu faria isso, a outra pessoa faria isso, parece uma coisa muito irreal. No primeiro encontro da Ava com o Jesse, ela fica toda tremenda e toda com tesão e toda apaixonada pelo cara. E já de cara, assim, ela não consegue nem falar, ela gagueja, ela soa. Eu achei extremamente exagerado, eu acho que a palavra pra esse livro é exagerado, porque além desse primeiro encontro, assim, tão... uou, né, que ela já tem, que ela não consegue nem falar, ele já pega o celular dela e bota o número dele, e depois começa toda a relação deles. Eu acho o Jesse um personagem insuportável, eu não consigo passar pano pra ele, as atitudes dele mais pro final do livro são piores ainda, eu não consigo entender como a Ava aguenta ele. Tudo bem, o problema da Ava é que ela mesma fala, isso que eu estou fazendo é uma coisa machista, ele está sendo machista comigo, ou isso que está acontecendo aqui é ele achando que manda em mim. Ela fala isso, aí na frase seguinte o que ela fala? Pode. Tipo, ela faz tudo que ele quer. E o que mais me incomoda no Jesse é que ele tem uma mania de fazer assim, eu vou comprar esse vestido. A menina não pode comprar um vestido, meu Deus do céu. Ela compra um vestido. Aí ele vai e fala assim, 1, 2, começa a bater o pezinho. Você não me deixa chegar no 3, ou é ao contrário, né? 3, 2, 1. E mano, ele parece uma criança. Eu detesto o Jesse e é por causa dele que eu não consegui terminar a leitura do segundo livro. Eu terminei o primeiro livro porque eu queria muito saber o que acontecia, se melhorava, se ela dava um pé na bunda desse cara sem vergonha, mala sem alça. E aí comecei o segundo. No segundo, Eu Submissa, eles começam separados, porque eles se separaram ali no primeiro livro. Então, aquela coisa típica, né, de trilogias assim mais hot, 50 Tons de Cinza veio aí pra ditar uma era, né? E então, eles começam ali separados, exatamente como 50 Tons de Cinza. Ela vai lá porque ele entrou em coma alcoólico, ninguém sabe, tem notícia dele e tal. E quando ela entra no apartamento, eles arrombam o apartamento junto com amigos dele. Ela tá meio que ali, meio que contra a vontade, mas tá porque quer. E ele tá num coma alcoólico e culpa ela porque eles terminaram. Então, ela é culpada do cara tá em coma alcoólico porque ela se separou dele porque ele era um abusivo, sabe? Depois, mais pra frente, no final do primeiro livro, ela descobriu que aquele hotel que ela foi decorar, na verdade, não era um hotel, era um bordel. E aí ela ficou muito brava e é por isso que eles se separaram, né? Então ela tá linda chateada com isso. Eu não sei o que acontece, porque eu parei mais ou menos 30% do livro, não tava aguentando mais. Eu vi que a capa do terceiro é um vestido de casamento, e aí eu fui ler aqueles... primeiro capítulo, sabe, que você vê na internet? Não comprei o livro nem nada, porque realmente não vale meu dinheiro. E aí fui ler o comecinho lá e vi, eu não acredito que estou me casando com um cara que conheci há semanas. Então, assim, fiquei full pistola, acho um livro de serviço, porque, assim, tem livro hot e tem livro hot. Cretina Abusado tá aí um exemplo de um livro hot que faz sentido. E tem livros e livros, né? Próprio 50 Tons de Cinza, tem gente que acha que não faz sentido. Eu acho que tem sentido dentro de tudo que o livro se propõe, como outros livros que eu já li também que tem essa mesma pegada, que fazem sentido, alguns nem tanto, mas esse faz.
Mas aqui em O Amante, Eu Submissa, esses livros da George Ellen Malpas não fazem sentido pra mim. O Jesse é um péssimo personagem, eu não gosto dele e eu parei o segundo livro justamente por causa dele. Eu acho que ela narra muito bem as cenas, isso não tem como negar. Desde como eles se olham, como a cena tá acontecendo, como eles se beijam ou os toques e tal. As cenas hot são muito bem feitas, mas o livro é só isso, porque os personagens... A Ava, ela é muito interessante, mas ela é burra. Em vários momentos você fica com raiva dela. E não é tipo aquela raiva igual a Bella, que às vezes você fica com raiva da Bella, mas a Bella só melhora. Não, é a Bella de Crepúsculo, no caso. Aqui a gente tá falando de uma personagem burra, que se mantém burra e que só faz burrice. E que, pelo jeito, vai se casar com o cara super... Sabe, me dá raiva, eu tenho raiva, então eu não gosto dos personagens, porque a Ava não melhora, ela só continua a mesma coisa, ela não evolui, nada acontece direito na vida dela, tudo gira em torno do Jesse. O Jesse é um péssimo personagem que tem ali o negócio do alcoolismo dele que fica meio jogado, uma história meio aleatória. Ele é um cara rico, né, porque esses caras sempre têm que ser ricos, e aí ele é mimado pra caramba, ela faz tudo o que ele quer, eu acho péssimo, assim... Não consegui continuar a ler. Me conta aqui embaixo se vale a pena continuar a ler, se melhora depois, porque assim, não consegui. Posso citar aqui pra vocês uma lista enorme aqui de livros hot que fazem sentido e que são bons. Inclusive vai ter um vídeo aqui no canal só falando sobre esses livros hots que funcionam. Mas esse daqui é um que eu não consegui nem terminar de ler, porque assim, a capa é bonita, a escrita é legal, mas... Os personagens são péssimos, então não deu, não consegui de verdade, não é graça. Eu realmente parei em 30% a 40% ali do segundo livro porque não dava. Péssimo. E já que a gente citou Bella, inclusive, eu tô citando ela porque eu acabei de ler, né, O Sol da Meia-Noite, e tô lendo agora Crepúsculo. Inclusive tá saindo, eu não sei se quando sair esse vídeo já vai ter saído o vlog de leitura de Crepúsculo, mas tô lendo Crepúsculo de novo, depois pela terceira vez, e a primeira vez que eu li Crepúsculo foi em 2008, foi no ano de lançamento de Crepúsculo, lançou o filme, eu li o livro, então acho que foi 2008, faz muito tempo. Eu sei que o livro é de 2005, mas enfim, eu li só em 2008, quando estourou o sucesso aí do filme, e desde 2008 eu sou uma crepusculete, então quando eu li Sol da Meia-Noite eu precisava ver de novo o ponto de vista da Bella, e tanto que a gente criou um clube do livro pequenininho lá no WhatsApp, só com alguns amigos íntimos assim, e todo mundo tá lendo junto. E Crepúsculo é um livro que eu amo, não tem muito o que falar, eu acho que vocês já devem conhecer a história de Crepúsculo, que é a menina de 17 anos que se muda pra uma cidade no interior, que ela odeia aquela cidade, lá ela acaba conhecendo o amor da sua vida, que ocasionalmente acaba sendo descoberto como um vampiro. Não é só isso, né? Óbvio que eu aqui reduzi ao pó praticamente a história de Crepúsculo, mas é basicamente isso. Eu amo Crepúsculo, eu amo a história, amo a escrita, amo a Stephenie Meyer, embora eu confesso que eu tô tendo uma experiência totalmente diferente da que eu tive quando eu li pela primeira vez, até da que eu li quando a segunda vez, porque na primeira vez, em 2008, eu tinha 10 anos. Quando eu li de novo, eu devia ter uns 13, e hoje eu tenho 23, então acho que tem uns 10 anos desde que eu li a última vez. Então realmente já faz muito tempo, e hoje eu sou casada, antes eu era solteira, era criança, e depois eu era adolescente, agora eu sou uma mulher casada, então eu acho que muda um pouco a sua percepção de universo e de vida, né? Então tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu for reler de novo, porque com certeza eu vou reler, eu vou ter outra percepção do livro. Então aqui eu vejo um pouco mais a Bella muito infantil, digamos assim. Dá pra entender muito melhor o Edward pelo ponto de vista dele, né, em Sol da Meia-Noite. Eu acho ele um cara muito mais denso e mais completo do que a Bella. Faz sentido porque ele já viveu há muitos anos, né, a Bella tem só 17 anos, embora a Bella seja uma personagem super interessante, ela é super diferenciada, ela é muito madura pra idade dela, ainda assim aqui eu consegui ver traços, assim, de juventude nela, que eu não via quando eu li a primeira vez. Eu achava, inclusive, ela madura demais, e agora relendo eu consigo ver que ela realmente ela era madura, mas ela ainda era jovem. A gente vê traços de insegurança, de, enfim, várias coisas desse tipo. Vocês vão ver mais minhas opiniões no vlog de leitura. Então se quando sair esse vídeo já tiver saído o vlog de leitura, vou deixar linkado. Se não tiver, aí eu quando sair o vídeo, mas no futuro, eu volto aqui e deixo o link. Beleza? Combinado? Então agora vamos falar, deixa eu ver qual que é o próximo aqui na lista. Outro livro que eu tô lendo, mas eu dei uma pausa nele. Eu comecei a ler ele no comecinho do mês, junto com um amigo. E a gente tava lendo, tipo, a gente lia 2 capítulos e depois comentava. Lia 2 capítulos e comentava. E a gente tava lendo A Luneta Amber, o terceiro livro da coleção Fronteiras do Universo, que é do Philip
Pullman, ai meu Deus, como é que é o nome do menino? Philip Pullman, isso mesmo, tá certinho. Eu sempre venho olhar aqui no aplicativo do Kindle pra ver os nomes dos autores, porque é muito autor, aí a gente confunde tudo. Mas o Philip Pullman aqui nesse terceiro livro tá contando a história, então, o que aconteceu com a Lyra, o que aconteceu com o Will, pra onde tá indo. Se você ainda não leu os outros livros, talvez você tome algum spoiler. Lembrando que tem uma série, né, da HBO que tá sendo desenvolvida, cada temporada é correspondente a um livro, então eu quis terminar a segunda temporada pra poder começar o terceiro livro, que vai ser correspondente à terceira temporada aí que vai lançar. E é por isso que eu tô guardando esse terceiro livro, porque a terceira temporada é só ano que vem, 2022. Então, eu sei que ainda tem... acabou de acabar a segunda, tem um chão ainda pela frente. Não estou pronta pra me despedir desses personagens maravilhosos. Então aqui a gente vai ver tudo se encaminhando pra Grande Guerra, que a gente já sentia esse clima de guerra desde o primeiro livro, mas aqui no terceiro tá mais forte do que nunca. A Lyra começou a fazer coisas revolucionárias que vão mudar o destino do mundo e começou a completar a sua profecia, porque a Lyra ganhou uma profecia desde que ela nasceu que mudaria o destino do mundo, e ela tinha uma profecia que poderia salvar ou levar de fato o mundo... Ai, como é que eu não vou dar spoiler, meu Deus do céu? Enfim, tem uma grande profecia por trás da Lyra e ela começou a fazer essa profecia acontecer. Embora ela não saiba sobre o que é a profecia, a gente acabou descobrindo no terceiro livro que ela já sabe que existe essa profecia. A gente achava que ela não sabia, mas ela sabe. E aqui a gente vê muito mais a relação da Lyra com a mãe, o que ela sente em respeito à Senhora Coulter, porque a gente sempre achou que ela odiava a Senhora Coulter, mas na verdade ela tem outros sentimentos com a Marisa, que é uma mulher assim bem complicada. A gente conhece muito mais da Marisa do que a gente já conhecia. Ela tem capítulos só dela em que a gente acompanha toda a densidade da história da Marisa e toda a relação dela com o pai da Lyra, né, que é o Asriel. E a gente conhece muito, 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 muito mais do Asriel. Eu amo o Asriel pelo ator, porque ele é perfeito, maravilhoso, um deus. Mas aí o Asriel em si, isso o ator da série, né? Mas o Asriel em si, dos livros, ele é um baita de um FDP. Porque ele é um péssimo pai, ele não tá cagando pra Lyra, isso me dá raiva. Então a gente conhece um pouco mais dele. O Will acaba se tornando muito mais importante porque ele segue os acontecimentos do segundo livro, da segunda temporada. Então aqui ele já tá com a faca e ele tem toda uma missão com essa faca deixada pelo pai dele, que ele viu morrendo aí no segundo livro. O pai dele morreu por uma feiticeira, acabou matando ele sem querer. Então é bem complicada a história do Will também. Ele ainda lida com a mãe dele, que tá lá no mundo sem saber de nada, ela é meio doente, né? Então, enfim, a gente tem todo o desenrolar de todas as histórias e já estão se culminando aí pro final. Eu tô atualmente com 70% do livro lido, então acho que ainda falta 30, né, obviamente, mas eu não tô pronta pra me despedir, então tem 2 semanas que eu larguei a Luneta Amber, dei uma pausa, porque eu vi que tinha começado a guerra ali, e aí eu falei, não, vou dar um tempo. E então não é que eu finalizei, então é um lido completo, mas tá quase lido, eu só parei, eu não sei quando que eu pretendo voltar, acho que eu vou ler Crepúsculo, vou ler A Seleção, inclusive um spoiler, né, porque hoje aqui nesse vídeo eu vou contar o que eu vou ler ainda. Tenho pena, sabe, de me despedir. Esse vídeo tá ficando enorme, então vamos falar da minha última leitura e depois eu vou comentar com vocês o que eu vou ler ainda agora em fevereiro, se vocês quiserem ler junto comigo, então vocês já vão ficar mais ou menos cientes aí do que eu vou ler. O último livro que eu ainda estou lendo, que como eu tô gravando esse vídeo dia 27, ainda tem um tempinho, com certeza eu vou terminar ainda esse mês, que é Adivinhe Quem Sou. É um livro mais hot também, que é da Megan Maxwell. Eu conheço ela do Peça-me o que Quiser, que é uma trilogia de livros também mais adulta, assim, mais hot, mas ela faz sentido. Eu gosto de Peça-me o que Quiser, acho uma série de livros hot, assim, que eu indicaria com certeza, porque ela é bem hot, mas ela é bem legal, assim, sabe? E aqui, em Adivinhe Quem Sou, eu achei que eu não tava gostando, começa bem legal, porque começa a gente conhecendo uma personagem totalmente diferente. A gente conhece a Yanira, ela é uma menina diferente, ela é uma mulher, aliás, que ela é muito interessada em sexo, ela quer sempre se autodescobrir, ela gosta de coisas mais intensas e é ao contrário do que a gente tá acostumado, que sempre o cara que é mais intenso e a menina inocente que conhece o cara. Aqui, ela já é uma mulher mais desenvolvida, digamos assim. Eu ainda tô tentando entender no que o começo vai se conectar com o final, porque ela conhece um cara ali num barco que ela vai trabalhar em Barcelona, na Espanha, então ela acaba conhecendo um cara ali nesse barco, nesse cruzeiro, e ela, enfim, ela começa a descobrir muita coisa sobre esse cara.
E de repente o cara é um cara rico, cirurgião e tal, eu ainda não terminei de ler o livro, então eu quero entender o que vai se conectar o começo com o final, porque no começo ela acaba se descobrindo, ela vai em clubes noturnos, assim, de troca de casais, uma coisa assim, e aí ela acaba, enfim, gostando muito de tudo aquilo, e tem uma passagem de tempo grande, depois quando ela vai pra esse cruzeiro, passam alguns anos, e ela vai pra esse cruzeiro, e lá ela conhece o Dylan, e aí, então, como eu falei, ela descobre que ele é um cara rico, e no começo ela achava que ele era gay. A ideia é bem legal, mas agora eu já comecei a achar que tá meio maçante, porque ela foi conhecer a família agora do Dylan, e aí o pai dele não gosta dela. É legal, vamos ver por onde que vai, mas ainda assim eu tô muito confusa com o livro, eu não sei o que tá acontecendo. Esse livro se chama Adivinha Quem Sou, como eu disse, é da Megan Maxwell, mas ainda assim tem um segundo que se chama Adivinha Quem Sou Essa Noite. Eu já tenho um segundo livro no Kindle, então eu ainda não decidi se eu amo, se eu não gosto. Venho contar pra vocês, provavelmente eu vou ler o segundo livro e eu acho que vai lançar o terceiro ainda, e aí eu conto pra vocês. Adivinha Quem Eu Sou Essa Noite está disponível no Kindle Unlimited. Esses foram os meus lidos desse mês de janeiro. Eu queria ter lido mais, confesso, mas eu tive muito trabalho, eu fiz muito vídeo aqui pro YouTube, eu tive muitas lives, lançou o Winx, teve que assistir um monte de série, então ficou um pouco corrido pra mim, mas eu pretendo ler muito mais em janeiro. E eu tenho 3 livros aqui que eu pretendo ler em janeiro, quero comentar com vocês pra caso vocês queiram ver também. Então o primeiro livro é Garota Exemplar, já comecei a ler esse mês, mas acho que... comecei a ler ontem, aliás, mas acho que eu só vou terminar de ler ele em fevereiro, porque eu tenho Crepúsculo, outras coisas na frente, então eu gosto de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, pra quando eu enjoo de um eu vou pra outro, e tô lendo, então comecei Garota Exemplar. Quero começar em fevereiro a Seleção, eu já li a Seleção há muitos anos, quero reler pra quando vier o filme esse ano, então quero estar com a Seleção na ponta da língua. Também vou ler de novo agora Lua Nova, porque provavelmente eu já vou ter terminado Crepúsculo, então vou continuar em Lua Nova. E o último livro que eu quero ler, deixa eu lembrar qual que é. Eu talvez releia Agora e Para Sempre Lara Jean. Também já li a trilogia dos livros Para Todos os Garotos, então talvez eu releia o último livro de Para Todos os Garotos, que é Agora e Para Sempre Lara Jean, porque agora, comecinho de fevereiro, vai lançar o último filme da trilogia da Netflix, então talvez eu releia. Não sei se vai dar tempo, mas se não der, acho que eu tô com um livro bem fresco aqui na mente, porém vou tentar relê-lo só pra poder fazer comparativos de livros versus filme e tal, assim, bem certinho o que faltou, o que não vai ter. Já tem um react, inclusive, sobre o trailer, vou deixar aqui na descrição e nos cards, que aí eu reagi ao trailer, tudo que tem lá, o que eu já fiz vários comentários do que tem e não tem no livro. Enfim, é isso, esse vídeo tá gigantesco, me contem se vocês gostaram desse tipo de indicação. Vai ter um vídeo aqui, como eu disse, recomendando pra vocês livros hots, me contem que outros tipos de leitura você quer que eu recomende, eu já li muita coisa na minha vida. Só não peçam um thriller porque eu não leio muito suspense. Meu primeiro suspense eu vou começar esse ano, que é Garota Exemplar. Eu já vi o filme várias e várias e várias vezes. Eu amo a história, eu acho muito incrível, então é por isso que eu decidi começar por ele, porque eu já conhecia a história, já sabia como funcionava e achei que ele poderia me ligar aí pros próximos thrillers que eu for ler. Então eu já tenho alguns thrillers que eu já comprei, que já tá no Kindle, mas de momento eu comecei pelo Garota Exemplar. Sem mais blá blá blá, é isso, curte esse vídeo se você é novo por aqui, se inscreve no canal, espero vocês no próximo vídeo, tchau!